Justiça do Atlético na Cidade do Galo, porque a turma voltou do Uruguai e essa pausa vai ser importantíssima para recuperar alguns jogadores importantes. Rafaela Potter, me conta. É isso, Maurício. Acho que o próximo jogo seria contra o Bahia no domingo, mas com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o foco agora está no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Sport na próxima quarta-feira. Lembrando que no jogo de ida, em caso o Atlético venceu por 2-0, tem a vantagem. E dois jogadores no momento, o Milito está de olho. O Otávio é o que mais preocupa, porque o Otávio foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Peñarol, com dores na coxa, passou por exames, os resultados ainda não saíram. Agora, o Scarpa estava com um problema no dedo do pé, o Scarpa está treinando normalmente aqui na Cidade do Galo, deve ser opção para o treinador sim, Maurício. Ô Rafa, me conta um negócio, o Galo está querendo repatriar um zagueiro paraguaio? Júnior Alonso, entre 2020 e 2022, muita identificação com o Atlético, né? Mais de 130 jogos. O Atlético está de olho sim para trazer o jogador na janela do meio do ano. Ele está no Krasnodar da Rússia, tem contrato lá até 2025. Então o Atlético está avaliando, Maurício, se financeiramente é viável. Mas o que o GE apurou é que o jogador agrada muito o técnico Gabriel Milito. E a CBF anunciou a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A Sofia Miranda está na sede da CBF e traz os detalhes. Olá, a CBF anunciou na noite de ontem a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas em razão da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a 7ª e a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seriam disputadas nesse fim de semana e no próximo fim de semana. No ofício divulgado pela CBF, a entidade diz que acatou o pedido coletivo de 15 clubes. São eles o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Vasco e Vitória. Além deles, o Bragantino se posicionou favorável à paralisação do campeonato. 3 clubes já se manifestaram publicamente contra a paralisação: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. O Corinthians não se manifestou. No dia 27 desse mês vai ter um encontro aqui na CBF, um conselho técnico extraordinário para a entidade debater junto aos presidentes dos clubes da Série A e as federações estaduais as possíveis alternativas para o ajuste desse calendário e as consequências dessa paralisação do campeonato. Temos que ter um objetivo de terminar o nosso calendário em 2024, porque senão impactará mais ainda no calendário de 2025, que já é um calendário totalmente bastante cheio. E essa medida vale apenas para o Campeonato Brasileiro Série A. A Copa do Brasil, no meio da semana que vem, será disputada normalmente, com exceção dos jogos dos clubes do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, eu volto com vocês. Valeu, e essa paralisação vai afetar os seguintes jogos dos times mineiros. Pela 7ª rodada, Atlético Bahia, que seria no sábado, e São Paulo e Cruzeiro, que seria na segunda-feira. Aí, pela 8ª rodada, também Cruzeiro e Cuiabá, e Atlético e Bragantino. Então, só uma correção, Atlético e Bahia seria no próximo domingo, dia 19, e não no sábado. Esse jogo foi adiado pela CBF. E a FIFA anunciou novas medidas para combater o racismo no futebol, reforçando punições severas, como o encerramento do jogo com derrota do time que estiver associado ao ato racista. Também foi criado um gesto que deve ser feito pelos jogadores para avisar os árbitros sobre os atos racistas. Atlético, o destaque de hoje não é nada agradável, né? O volante Otávio teve confirmado, então, após a realização de exames, uma lesão, uma ruptura, na verdade, do tendão da região da coxa esquerda. A gente vem destacando aqui na programação da FM O Tempo, falamos, inclusive, durante o jogo contra o Peñarol, quando ele precisou ser substituído. Foi uma substituição rápida, porque a gente viu que ele colocou a mão na coxa e quando rola essa fisgada, infelizmente, é só mesmo vir a confirmação. E eu citei na manchete, Rafa, que é por tempo indeterminado, porque já é praxe, né, dos clubes não divulgarem o tempo de recuperação dos atletas. Então vamos aguardar aí até quando o volante Otávio do Atlético vai ficar no departamento médico. A gente lamenta muito porque, além, claro, dele ficar parado, não profissional, um ser humano, é um cara que ganhou muita oportunidade e se tornou um dos titulares, né, do técnico Gabriel Milito ali no setor do meio campo, né? Principalmente depois que o Batalha
Batalha foi recuado para jogar como zagueiro, e aí o Otávio assumiu a função ali no setor. Vejamos, né, daqui para frente agora como o Milito vai fazer. Uma alternativa prática é voltar o Batalha para o meio campo para jogar como primeiro volante e colocar um dos zagueiros. Ou até mesmo recuar o Alan Franco, por exemplo, que pode fazer a função, embora não seja muito a dele, porque ele joga como segundo homem. Rafa? Bom, ainda que o Atlético não poste o período de recuperação, né? Tem uma matéria nossa que diz, porque conversando com especialistas, tecnicamente demoraria ali, nas melhores hipóteses, melhores cenários possíveis, pelo menos 3 meses para o Otávio se recuperar, e o Atlético vai ficar aí sem o seu volante, que estava jogando bem, estava como titular, e agora é quebrar a cabeça para ver o que será feito nesse setor da meiuca. Quanto que significa a ausência do Otávio dentro desse esquema do Gabriel Milito, né? Quanto que pesa pro Atlético não poder contar com o Otávio aí por esse período de pelo menos 3 meses, Breno? Um abraço. Um abraço, Rafa. O Otávio se transformou numa peça importantíssima, né, no meio de campo do Atlético, principalmente a partir do momento que o Milito recuou o Batalha para ser um zagueiro, né? E o Otávio tem uma regularidade muito interessante. No final do ano, quando o Batalha teve a lesão, ele assumiu o meio de campo do Atlético e deu conta do recado com o Filipão. Cresceu de produção. O começo com o Milito foi um pouco mais diferente, ele teve que ir conquistando o treinador aos poucos, mas conseguiu a titularidade. Eu realmente acho que o Atlético vai sentir muito a ausência do Otávio. A gente tem que lembrar que tem Copa América aí. O Alan Franco deve ser convocado para o Equador, então é outro jogador do meio de campo que vira desfalque. Com o Arana na Copa América, mais um jogador do meio de campo sai, que é o Scarpa, para ir para a lateral. Quer dizer, o meio de campo do Atlético vai ficar bem mexido. Se for para perguntar qual a alternativa melhor, no meu ponto de vista, é você deslocar de novo o Batalha para a posição dele como volante e voltar à zaga com um zagueiro de origem normal. Eu penso que essa vai ser a solução que o Milito vai ter que arrumar para esse momento. Lembrando que o Atlético nessa posição de volante, ele tem uma certa dificuldade, né? Principalmente Paulo Vitor, que seria um jogador aí, o menino da base, está lesionado também. Então eu acho, Rafa, que não vai ter muita alternativa para o Milito, não. Eu acho que ele vai utilizar o Batalha aí nessa posição e vamos torcer para que o mais breve possível o Otávio volte, porque vai fazer muita falta para o Atlético. Lélio, Gustavo, quebra-cabeça aí pro Gabriel Milito. Vai ser mais ou menos por aí, igual o Breno disse. Volta o Batalha pra meiuca e bota o zagueiro de ofício mesmo? Ele já deveria ter feito isso contra o Peñarol na terça-feira. Era a modificação a ser feita. E ontem a gente comentou sobre isso. Então, eu não tenho muita dúvida de que o Batalha terá que ser o primeiro volante. E depois o Atlético tem que estudar. Porque, afinal de contas, desde o início do ano eu tenho que falar que o Atlético precisava de um volante. Com as características do Otávio. Volantão, pegador, o cara que sabe desarmar bem. Sabe, um cão de guarda. E o Atlético, tanto que ele não tem essa opção. De novo, ano passado quem se contundiu foi o Batalha. Aí ficou só o Otávio. E se o Otávio se contundisse? Não ia ter ninguém. Entendeu? Então agora, esse ano, o Atlético vive a mesma situação. Porque, além dos dois, o Paulo Vitor, que jogou alguns minutos sob o comando do Filipão aí, não sei se jogou com o Milito, acho que não, né? Não. Já estava contundido. Então, olha aí, vai ter que correr atrás desse jogador. E olhando assim, uma improvisação, acho que ela não tem nem como ser feita pelo perfil dos jogadores do Atlético. Não tem como. Pela característica. Aí só para completar isso, na verdade você mexe em 2 setores muito fortes na equipe do Milito, ou que vinham sendo muito fortes, né? Porque o Battaglia, a gente já estava falando, né, Lélio? Battaglia mais um na zaga. Né? Ou seja, o papel dele estava muito importante no esquema do Milito, que deu certo. Então, nesse momento, você acaba mexendo em 2 setores. Né? Se a gente contar a questão de você voltar ele para volante e de você ter que colocar um outro zagueiro ali atrás, porque a impressão que a gente tinha era que a dúvida era sempre no segundo zagueiro, mas na questão do Battaglia ele se tornou mesmo
um zagueiro do Atlético. E aí fica mais forte aquela história que a gente sabe que o Atlético está trabalhando em busca de 3 posições, que é o volante, ele já estava buscando antes, então não sei se aumenta aí o número de volantes. Na minha concepção, eram 2 volantes que eles estavam procurando. Um atacante, ele está na pauta do Atlético, sim, e os zagueiros. O Atlético busca 2 zagueiros, inclusive o Mina, que também apareceu aí nas especulações do Cruzeiro, é um jogador que o Atlético já consultou, e aumenta agora ainda mais a necessidade da chegada de volantes. Não tem como ser de outra forma. Mas lembrando, né, Edvaldo, que isso vai acontecer na janela, né? E um dos zagueiros, né, Edmara, até a informação que, uma apuração que a gente trouxe lá atrás, num trabalho que você fez, é o Júnior Alonso, né? Também. Cada vez mais próximo esse cortejo, né, do Atlético, que monitora o jogador que está lá na Rússia, no Krasnodar, e é um jogador que tem muito perfil que gosta, o Milito, e joga também na lateral esquerda, né, se precisar. Já jogou por ali, principalmente por conta dessa ausência do Guilherme Arana, que vai disputar a Copa América. A gente sabe, claro, que a janela de transferências não vai resolver esse problema, então numa eventual contratação de um zagueiro ou na chegada, enfim, se der tudo certo com o Júnior Alonso, vai chegar só depois no dia 10, mas ainda vai ter uma temporada toda pela frente, e tem esse jogador que pode jogar ali como zagueiro e pode atuar ali também na ponta esquerda, né, Edmar? E só para lembrar, né, secar o Brasil, o Paraguai, né? Secar todo Equador, mundo. ué. Agora, gente... E se bobear até o Chile, viu? Faz falta, né? E essa questão do Scarpa, você já pensou se ele vai mesmo substituir lá na lateral? Ele que é a armação, o coração desse time, como é que vai fazer? Então vai mudar por completo. Mas né? aí, pensando bem, eu já estava achando isso aí muito estranho e tal, mas observando taticamente o time do Atlético, aí o Scarpa, ele vai ser o Arana. O Arana não é um defensor. Ele é um atacante. Frente, óbvio, então ele vai ocupar aquele espaço de criação ao invés do lado direito pelo lado esquerdo. Então aí pode dar muito certo. E uma vantagem embora não tenha ido bem jogando mais pela direita contra o Peñarol, o Zarate gosta de jogar por ali, né? Aí pode potencializar o Zarate de novo. Como o amador mesmo. Como diria o Apolinho, tá sumidão do jogo. Tá sumidão, né? Aliás, lado, né? De novo, Emerson José lá em Salvador. O Emerson ama o Zarate. Esse gosta. Do fundo do coração. Acabou com o Zarate lá no Twitter, hein, Zé? Mas lembrando que o Zarate, né, quando ele veio pro Galo, ele no Racing, ele tinha um papelzinho ali de engante, ele fazia muitos desarmes, partia no contragolpe, metia umas bombas do meio da rua também. Então, vamos ver, né, o que o Gabriel Milito vai conseguir arrumar até a abertura da janela. E claro, né, Breno Galante, na esperança de que o Atlético esteja, assim, de olho em peças no mercado, porque o Seabra falou aquele dia aqui, né, Edmar, Lélio, Ed e Breno, sobre a tal da desidratação do elenco do Atlético. Aí hoje, a gente vê que quando perde um jogador da volância, olha o tanto que pesa, cara. O Atlético perdeu o jogador demais, Breno. Chega depois também. Isso é verdade, Rafa, e eu acho que vai além também, a Dimara falou aí da questão de zagueiro, a gente tem a questão da lateral esquerda, né? A gente também tem que olhar o lado do ataque, né? O Atlético hoje não tem, para mim, um centroavante efetivo para ser reserva do Atlético. O Vargas tem seus lampejos, mas eu acho que aquele cara, homem-gol, não tô falando do mesmo nível de Paulinho Huck, porque isso é difícil de você conseguir no futebol brasileiro, né, para ter um elenco como esse, mas um jogador que é ali, que conhece a área, para poder, no momento que o Paulinho ou o Hulk não estiverem bem, para entrar e fazer aquela posição, o Atlético não tem esse jogador. Tem o Cadu, que ainda é um jogador que está sendo observado, tendo oportunidades, mas muito pouca minutagem em relação do que poderia ter. Então, realmente, o elenco do Atlético é um elenco que fica na conta do chá, né? O Atlético tem um bom time titular, mas no aspecto do elenco, no geral, tem algumas situações que precisam ser resolvidas. A gente tem que lembrar que o Pedrinho vai sair. Chega o Bernard, então troca um pelo outro. Mas o Allan Kardec está aí, ele não é utilizado. Ele é relacionado e não entra. Ele está pegando a vaga de um jogador que poderia estar tendo mais oportunidades. Acho que ainda tem algumas peças, tem algumas situações que o Atlético tem que trabalhar. O Atlético realmente perdeu jogadores e não teve uma reposição à altura. Agora, me preocupa muito quando a gente fala dessa mexida do meio. O Edvaldo lembrou bem, o Zarate pode jogar pela direita, mas é porque o Atlético já estava encaixado, né?
Tava encaixado o Scarpa pela direita, tava encaixado o Zarate pela esquerda, o Atlético tava todo certinho, a gente tava vendo um Atlético sendo melhor do que todos os seus adversários a cada jogo, com o Milito fazendo o time crescer, intensidade, e agora ele vai ter que refazer isso tudo. E no meio de algumas competições importantes. A Libertadores já está aí, né, entrando para umas oitavas, tem Copa do Brasil com definição, tem o Brasileiro com essa paralisação que a gente não sabe como é que vai ficar todo mundo depois da paralisação. Fica uma preocupação, porque para mim o time já estava embalado, viu, Rafa? E agora vai ter que ser remontado, principalmente nesse setor do meio, né? Aí que tá, eu tô lembrando de um outro aspecto que o Lélio já falou aqui. Pro jogo do Peñarol, tá, gente? Pensando só naquele jogo. Era mais fácil ter botado um zagueiro de origem e jogado batalha lá pra frente, porque o Igor Gomes, não sei se vocês vão concordar comigo. Até falei isso com o Fernando Martins Miguel aqui na redação depois do jogo. Todos os jogadores do Galo, eles evoluíram a partir da chegada do Milito. Sim. Mas eu acho que o que menos evoluiu foi o Igor Gomes. Apesar de ter feito um bom jogo aqui e acolá, mas o Igor, cara, e não é birra minha com o Igor Gomes. Eu gosto do Igor e acho que ele é jogador para entrar em segundo tempo. Mas de todos que tiveram uma evolução, eu acho que o Igor foi o que menos evoluiu. O que você acha, Dimara? Eu acho também, mas talvez porque o tipo de jogo do Milito não favoreça ele. Cada um tem um estilo de jogo, gente, e fim de história, é isso aí. Assim como o Atlético hoje, o estilo de jogo do Atlético, o jogador mais favorecido nesse estilo é o Arana, né? Talvez o menos favorecido nesse estilo seja o Igor Gomes, o que não quer dizer que ele não seja necessário. E quando a gente fala elenco curto, né, não quer dizer que os jogadores que estão no banco, eles não possam entrar no segundo tempo, fazer uma... O elenco curto é o seguinte, você não tem na mesma qualidade técnica os jogadores que poderiam entrar, ponto, isso é uma verdade, não adianta o Atlético querer falar assim, não, nós diminuímos o elenco, diminuímos a folha, e daí? Né? Numa situação como essa, você faz com que o treinador tenha que pensar demais, mexer quase taticamente no time inteirinho por causa de um jogador. E acho, sim, que lá teria que ter sido utilizado o simples.